do feriado. Tenho certeza que a maioria dos brasileiros gostam do dia 7 de setembro. Poder dormir até tarde ou aproveitar o feriado para passear, visitar os amigos e até fazer aquela faxina. Mas o dia 7 de setembro é muito mais que apenas um feriado. Por isso, eu e alguns amigos youtubers decidimos fazer uma collab e explorar melhor o 7 de setembro, que nesse ano completam 200 anos de independência do Brasil. Então, esse vídeo faz parte de um grande projeto histórico, geográfico e cultural. E eu tenho certeza que você vai amar conhecer. Todos eles vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Olá, eu sou a Mariane e nesse vídeo você vai descobrir qual era o contexto histórico que levou o Brasil à sua independência. Primeiro de tudo, temos que lembrar que o Brasil foi colonizado por Portugal. Porém, nesse primeiro momento de Brasil colônia, Portugal não tinha a intenção de fazer do nosso país um lugar de se morar ou como um lindo local para se passar as férias. Pelo contrário, para os portugueses, vir para o Brasil muitas vezes representava um castigo. E então, o objetivo português era enriquecer com a nossa matéria-prima. Sendo assim, a extração de muitos recursos que eram levados para Portugal foi uma realidade por muitos anos. E por causa das leis coloniais, os brasileiros tinham uma série de restrições que muitas vezes impediam que a colônia melhorasse a sua condição econômica. Porém, as coisas começam a mudar em 1807, quando a família real portuguesa vem para o Brasil. Essa mudança, apesar de ter sido uma grande estratégia política, ela não foi planejada com antecedência, tanto que você vai encontrar em vários livros dizendo que foi uma fuga da família real portuguesa do exército de Napoleão, o que de fato é verdade. Porém, um dos pontos importantes para entendermos como chegamos à independência no dia 7 de setembro é que, quando Dom João e sua família desembarcaram no Brasil, as leis por aqui ainda favoreciam Portugal, o que dificultava um pouco manter a vida luxuosa dos monarcas. Então, várias coisas começam a surgir e se tornar mais flexíveis por aqui. Uma das primeiras e mais importantes mudanças foi a abertura dos portos às nações amigas. Isso significava que o Brasil poderia fazer comércio direto com outros países aliados, que naquele contexto era apenas a Inglaterra, já que toda a Europa estava sendo dominada por Napoleão, que era francês. Antes da abertura dos portos, o Brasil só poderia fazer comércio com Portugal, ou seja, só poderia vender os produtos que produzia para Portugal. E tudo que precisasse comprar tinha que ser de Portugal. E é claro que eles tiravam muita vantagem disso. Além de ter mais liberdade comercial, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser o Reino Unido Portugal, Brasil e Alvares, em 1815. Sem falar que com a família real por aqui, também nos tornamos a sede da monarquia. E durante esse tempo, muitas coisas evoluíram, como a criação de várias escolas, bibliotecas e banco. Tudo isso fez a elite brasileira se sentir mais importante e o Brasil um lugar um pouco melhor para se viver. Mas, se de um lado as coisas melhoraram pelo Brasil, lá em Portugal não estava nada fácil. Com a família real distante, algumas revoltas começam a acontecer, como a Revolução do Porto. Isso aconteceu porque, principalmente os comerciantes portugueses, perderam muito quando o Brasil deixou de ser uma colônia, já que eles não tinham mais o monopólio comercial com a colônia. Então, a principal exigência era que a monarquia voltasse para Portugal e o Brasil voltasse à condição de colônia. Agora, imagine a situação de Dom João. Portugal já estava articulando uma nova constituição para o reino, que iria acabar com seu poder. E aqui no Brasil, a elite já estava sabendo de tudo e ameaças começam a surgir. A elite brasileira não aceitaria voltar à condição de colônia.
E se isso acontecesse, uma revolta poderia acontecer e o Brasil se tornar independente. E apesar da sua personalidade indecisa, Dom João retorna para Portugal em 1821. E agora você deve estar se perguntando, se Dom João voltou para Portugal em 1821, por que o Brasil só se tornou independente em 1822? Calma, meu jovem, porque a história ainda não acabou. Mas antes de continuarmos, já sabe, né? Aproveita para se inscrever. É rapidinho, não custa nada. Assim você vai nos ajudar a chegar mais rápido nos 1000 inscritos e poder desfrutar da grande surpresa que eu estou preparando para vocês. Além disso, você também pode nos ajudar financeiramente através do Apoia-se e receber vários benefícios. Ou então, fazer uma doação de qualquer valor pelo Pix. Eu vou deixar os dois aqui embaixo na descrição do vídeo. Dom João VI foi bem espertinho, porque ele tentou agradar gregos e troianos. Quer dizer, ele tentou agradar portugueses e brasileiros. Ele até voltou para Portugal e levou todo o dinheiro do Brasil. Eu já fiz uma live sobre isso e vou deixar aqui em cima nos cards. Mas ele deixou aqui o seu filho Dom Pedro I. Desse jeito, ele poderia ir e acalmar os ânimos lá em Portugal. E ao mesmo tempo, deixar a elite brasileira contente com o representante da monarquia por aqui. Sem falar que Dom Pedro não era qualquer um. Ele era o próximo na linha de sucessão do trono. Então, Dom Pedro recebe o título de príncipe regente. E apesar de ter nascido em Portugal, o príncipe amava o Brasil. Inclusive, ele era chamado de brasileiro, de uma forma pejorativa, como se brasileiro fosse uma ofensa. O ponto importante é que Dom Pedro gostava tanto daqui que já imaginava o Brasil independente e ele no comando. E apesar da sua permanência no Brasil ter adiado algumas revoltas, a situação por aqui não estava nada fácil. A regência de Dom Pedro não começou muito bem, já que enfrentava muitos problemas financeiros. A maioria deles causado pela família real ter esvaziado os cofres do Banco do Brasil antes de voltar para Portugal. E lá, a corte portuguesa insistia que o príncipe deveria voltar para o país natal. A desculpa era que Dom Pedro precisava terminar os estudos, mas é fato de que o objetivo principal era tirar todas as figuras de autoridade do Rio de Janeiro e enfraquecer o Brasil, até que voltássemos à condição de colônia. Mas é claro que a elite brasileira não aceitaria isso. Sem falar que vários países aqui da América Latina já haviam se separado das suas colônias, abolido a escravidão e se tornado uma república. Porém, presta atenção no que eu vou falar agora. A elite brasileira também não queria se tornar uma república. Parece estranho, não é? Mas não é difícil de entender o porquê, quando olhamos o contexto histórico. A elite brasileira, em sua maioria, eram grandes latifundiários. Em outras palavras, donos de grandes fazendas. E quem era a principal mão de obra? Infelizmente, os escravos. Os principais agentes enriquecedores da elite. Sem falar que o comércio de escravos fazia com que muito dinheiro circulasse por aqui. É uma parte vergonhosa da nossa história, porém não podemos negá-la. E se o Brasil virasse uma república, a chance era muito grande de que a abolição acontecesse. Por isso, a elite brasileira fez uma grande pressão para que Dom Pedro permanecesse no Brasil, para que nos tornássemos uma monarquia constitucional. O que a história às vezes esquece é que Dom Pedro era filho do indeciso e em cima do muro Dom João. Então o jovem ficava nessa de vou, não vou, vou, não vou. Porém, ele era casado com uma das mulheres mais incríveis que viveram no Brasil, a Leopoldina. Ela gostava muito de estudar, falava vários idiomas e lia muitos livros. E sabia muito sobre administração e política. Então, ela falou para Dom Pedro que eles não deveriam voltar. E assim ficou decidido. Tanto que o dia 9 de janeiro é conhecido como o Dia do Fico, que é sempre lembrada pela frase de Dom Pedro:
Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Depois disso, a corte portuguesa ficou brava, mas muito brava mesmo, e começa a enviar tropas para o Rio de Janeiro, a capital do Brasil na época, e também para Pernambuco. E agora aparece uma das figuras mais importantes para a nossa independência, José Bonifácio. Não que antes ele não era ninguém. Ele era paulista, filho de família rica, muito estudado e morou por muitos anos na Europa, onde conheceu vários governos e vivenciou algumas revoluções por lá. Mas ele era brasileiro e amava a nossa terra tropical. Então, voltando para o Brasil, ele percebeu o potencial da sua terra de se tornar independente. E sabendo que as tropas portuguesas estavam a caminho, ele alerta os grandes proprietários de terra e até consegue emprestar algum dinheiro para contratar mercenários ingleses para combater os portugueses, caso eles desembarcassem no Brasil. A maioria dos estados brasileiros havia aceitado lutar pela independência do Brasil, sob a liderança de Dom Pedro, e que Rio de Janeiro fosse a capital. Porém, São Paulo não estava de acordo e se tornou o estado da oposição. Para tentar resolver isso, Dom Pedro viaja para São Paulo. Durante essa viagem, muita coisa importante aconteceu, que mudaria a história de muitas pessoas, mas principalmente mudou a vida da Leopoldina. Enquanto Dom Pedro estava fora, Portugal enviou uma carta exigindo que ele voltasse e colocasse fim a tudo aqui no Brasil. Mas quem recebeu a carta foi a Leopoldina. Então, ela e José Bonifácio assinaram uma declaração de independência do Brasil. Sim, você não ouviu errado. Quem tornou o nosso país independente foi uma mulher. Mas, infelizmente, não foi isso que mudou a vida dela. Ela não foi homenageada por isso e mal é citada nos livros de história. O que mudou totalmente a vida da jovem foi que lá em São Paulo, seu marido conheceu Domitila, que mais tarde recebeu o título de Marquesa de Santos, a amante oficial de Dom Pedro I, o que futuramente causou a morte da querida imperatriz Leopoldina. Mas e aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de assistir os outros dessa collab especial. Eles vão estar aqui embaixo na descrição. E também vou deixar essa playlist aqui para você conferir tudo. E eu te vejo na próxima. Tchau!